Olá, minha amiga, olá, meu amigo, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a obra Post-Mortem, não sei se é assim que fala, Obras Póstumas. Nós vamos agora entrar num capítulo chamado Questões e Problemas, onde analisaremos as expiações coletivas. Então, vamos a mais uma aventura aqui, prepare-se na cadeira e vamos que vamos. Atenção. Questão. O Espiritismo explica perfeitamente a causa dos sofrimentos individuais como consequências imediatas das faltas cometidas na existência precedente, ou como expiação do passado, mas, uma vez que cada um só é responsável pelas suas próprias faltas, não se explicam satisfatoriamente as desgraças coletivas que atingem as aglomerações de indivíduos, às vezes uma família inteira, toda uma cidade, toda uma nação, toda uma raça, e que se abatem tanto sobre os bons como sobre os maus, assim sobre os inocentes como sobre os culpados. É uma pergunta que a gente sempre se faz, né? Dessas mortes coletivas, seja um desastre aéreo, terremotos, alguma causa natural, enfim, como assim? Por que todo mundo tem que ir junto, né? Vamos ver o que os espíritos nos respondem. Todas as leis que regem o universo, sejam físicas ou morais, materiais ou intelectuais, foram descobertas, estudadas, compreendidas, partindo-se do estudo da individualidade e do da família para o de todo o conjunto, generalizando-as gradualmente e comprovando-se-lhes a universalidade dos resultados. Outro tanto se verifica hoje com relação às leis que o estudo do Espiritismo dá a conhecer. Podem aplicar-se, sem medo de errar, às leis que regem o indivíduo, a família, a nação, as raças, ao conjunto dos habitantes dos mundos, os quais formam individualidades coletivas. As faltas do indivíduo, as da família, as da nação, e cada uma, qualquer que seja o seu caráter, se expia em virtude da mesma lei. O algoz expia relativamente à sua vítima, quer indo a encontrar-se em sua presença no espaço, quer vivendo em contato com ela numa ou em muitas existências sucessivas até a reparação do mal praticado. O mesmo sucede quando se trata de crimes cometidos solidariamente por certo número de pessoas. As expiações também são solidárias, o que não suprime a expiação simultânea das faltas individuais. Então a gente está vendo aí que, sim, existem expiações coletivas quando as faltas também são coletivas, né? Uma sociedade inteira comete uma falta, a expiação tende também a ser coletiva, mas vamos continuar estudando. 3 caracteres há em todo homem: o do indivíduo, do ser em si mesmo, o de membro da família e, finalmente, o de cidadão. Sob cada uma dessas 3 faces pode ele ser criminoso e virtuoso, isto é, pode ser virtuoso como pai de família, ao mesmo tempo que criminoso como cidadão e reciprocamente. Daí as situações especiais que para se criar nas suas sucessivas existências, salvo alguma exceção, pode-se admitir como regra geral que todos aqueles que numa existência venham a estar reunidos por uma tarefa comum já viveram juntos para trabalhar com o mesmo objetivo e ainda reunidos se acharam no futuro, até que hajam atingido a meta, isto é, expiado o passado, ou desempenhado a missão que aceitaram. Graças ao Espiritismo, compreendeis agora a justiça das provações que não decorrem dos atos da vida presente, porque reconheceis que elas são o resgate das dívidas do passado, porque não haveria de ser assim com relação às provas coletivas. Dizeis que os infortúnios de ordem geral alcançam assim o inocente como o culpado, mas não sabeis que o inocente de hoje pode ser o culpado de ontem. Quer ele seja atingido individualmente, quer coletivamente, é que o mereceu. Depois, como já o dissemos, as faltas do indivíduo e as do cidadão. A expiação de umas não isenta da expiação das outras, pois que toda dívida tem que ser paga até a última moeda. As virtudes da vida privada diferem das da vida pública.
Um, que é excelente cidadão, pode ser péssimo pai de família. Outro, que é bom pai de família, probo e honesto em seus negócios, pode ser mau cidadão. Ter soprado o fogo da discórdia, oprimido o fraco, manchado as mãos em crimes de lesa sociedade. Essas faltas coletivas é que são expiadas coletivamente pelos indivíduos que para elas concorreram, os quais se encontram de novo reunidos, para sofrerem juntos a pena de talião, ou para terem ensejo de reparar o mal que praticaram, demonstrando devotamento à causa pública, socorrendo e assistindo aqueles a quem outrora maltrataram. Assim, o que é incompreensível, inconciliável com a justiça de Deus, se torna claro e lógico mediante o conhecimento dessa lei. A solidariedade, portanto, que é o verdadeiro laço social, não é apenas para o presente, estende-se ao passado e ao futuro, pois que as mesmas individualidades se reúnem e reunirão para subir juntas a escala do progresso, auxiliando-se mutuamente. Eis aí o que o Espiritismo faz compreensível por meio da equitativa lei de reencarnação e da continuidade das relações entre os mesmos seres. Assina o espírito Clélia do Plantier. E faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Quando a gente começa a pensar, né, como o Espírito nos disse, né, nós temos, por exemplo, 3 níveis. Somos quem a gente é individualmente, no familiar, ou seja, para os mais próximos, e como sociedade, né, como cidadão. Eu posso ser uma ótima pessoa, um ótimo no meio familiar, mas ser um péssimo cidadão. Especialmente se eu for muito egoísta, eu quero tudo de bom para mim e para os meus e que se dane o resto. Então, assim, quando a gente coletivamente faz besteira, a gente vem aprender com essas provas coletivas, essas expiações coletivas, já que todos embarcamos na mesma. Então a gente vem todo mundo junto para aprender, né? Em resumo, é bem simples para a gente poder compreender se a gente entende a justiça divina, né? Senão Deus ia ser um baita de um sacana, né? Que ia fazer essas coisas por puro prazer. Mas não significa que a gente tem a liberdade para sair julgando por aí. Olha, teve um desastre aéreo, então quer dizer que todas essas pessoas fizeram um grande mal juntos, por isso que pagaram? Não. Vamos parar porque o Espiritismo não é determinista. É só uma das explicações, das possibilidades, né? Não é que seja assim toda vez, toda hora, tá? Que a gente possa entender isso. Vamos ler uma nota aqui, até maior do que o próprio texto do Kardec, sobre este assunto. Conquanto se subordine aos conhecidos princípios de responsabilidade pelo passado e da continuidade das relações entre os espíritos, esta comunica-se cedilha maiúsculo O encerra uma ideia de certo modo nova e de grande importância. A distinção que estabelece entre a responsabilidade decorrente das faltas individuais ou coletivas, das da vida privada e da vida pública, explica certos fatos ainda mal conhecidos e mostra de maneira mais precisa a solidariedade existente entre os seres e entre as gerações. Assim, muitas vezes um indivíduo renasce na mesma família, ou, pelo menos, os membros de uma família renascem juntos para constituir uma família nova noutra posição social, a fim de apertarem os laços de afeição entre si, ou reparar agravos recíprocos. Por considerações de ordem mais geral, a criatura renasce no mesmo meio, na mesma nação, na mesma raça, quer por simpatia, quer para continuar, com os elementos já elaborados, estudos começados, para se aperfeiçoar, prosseguir trabalhos encetados, e que a brevidade da vida não lhe permitiu acabar. A reencarnação no mesmo meio é a causa determinante do caráter distintivo dos povos e das raças. Embora melhorando-se, os indivíduos conservam um matiz primário, até que o progresso os haja completamente transformado. Os franceses de hoje são, pois, os do século passado, os da Idade Média, os dos tempos druídicos, são os exatores e as vítimas do feudalismo, os que submeteram outros povos e os que trabalharam pela emancipação deles, que se encontram na França transformada, onde uns espiam, na humilhação, o seu orgulho de raça e onde outros gozam o fruto de seus labores. Quando se consideram todos os crimes desses tempos em que a vida dos homens e a honra das famílias em nenhuma conta eram tidas, em que o fanatismo acendia fogueiras em honra da divindade, quando se pensa em todos os abusos de poder,
Em todas as injustiças que se cometiam com desprezo dos mais sagrados direitos, quem pode estar certo de não haver participado mais ou menos de tudo isso e admirar-se de assistir a grandes e terríveis expiações coletivas? É uma boa pergunta, né? Que Kardec nos faz, porque realmente a gente sempre reencarna nos mesmos grupos, mesma sociedade, geralmente mesmo país. Por quê? Se cada vez que a gente reencarnar for parar numa família diferente, com indivíduos completamente distintos, novos, onde está o nosso aprendizado? Porque a gente fez muita besteira, a gente fez muita caquinha com um grupo de pessoas num determinado país, numa determinada cidade. Aí quando a gente reencarna, a gente vai reencarnar com pessoas completamente distintas num outro lugar que não tem nada a ver. Onde fica o aprendizado? Onde fica aí, né, a gente ter que responder pelos nossos atos e tudo que a gente fez? Não faz muito sentido, né, se a gente cada vez reencarnasse num canto diferente. Porque aí a gente acumularia erros e não aprenderia com nenhum deles. Então, faz muito sentido a gente sempre voltar no mesmo país ou no mesmo grupo, né? Geralmente com os mesmos familiares, para até que a gente consiga se desvencilhar de todos eles. De que jeito? Nos vingando? Não, com o amor. Você quer se desvencilhar, digamos assim, não ficar eternamente ligado com uma pessoa? Ame-a. Ame-a. Não odeie. Se você odiar, você liga o laço, né? E você vai ficar para sempre ligado com essa pessoa. Então, quanto mais a gente exercer nossa capacidade de amor, mais novas experiências a gente pode alcançar. Senão a gente vai ficar sempre patinando no mesmo lugar, no mesmo país. Como Kardec está dizendo, os franceses, que são os mesmos da Idade Média, são os mesmos druidas e etc., que vêm juntos sempre para aprender, e aí provas coletivas fazem parte da nossa lição, já que somos imortais. Mas vamos continuar? Mas dessas convulsões sociais uma melhora sempre resulta. Os espíritos se esclarecem pela experiência, o infortúnio é o estimulante que os impele a procurar um remédio para o mal, na erraticidade. Refletem, tomam novas resoluções e, quando voltam, fazem coisa melhor. É assim que, de geração em geração, o progresso se efetua. Não se pode duvidar de que haja famílias, cidades, nações, raças culpadas, porque, dominadas por instintos de orgulho, de egoísmo, de ambição, de cúpidas, redam por mau caminho e fazem coletivamente o que um indivíduo faz insuladamente. Uma família se enriquece à custa de outra, um povo subjuga outro povo, levando-lhe à desolação e à ruína. Uma raça se esforça por aniquilar outra raça. Essa é a razão por que há famílias, povos e raças sobre os quais desce a pena de talião. Quem matou com a espada perecerá pela espada são palavras do Cristo, palavras que se podem traduzir assim: aquele que fez correr sangue verá o seu também derramado, aquele que levou o facho do incêndio ao que era de outrem, verá o incêndio ateado no que lhe pertence, aquele que despojou será despojado, aquele que escraviza e maltrata o fraco será a seu turno escravizado e maltratado, quer se trate de um indivíduo, quer de uma nação, ou de uma raça, porque os membros de uma individualidade coletiva são solidários assim no bem como no mal que em comum praticaram. Ao passo que o espiritismo dilata o campo da solidariedade, o materialismo restringe as mesquinhas proporções da efêmera existência do homem, fazendo da mesma solidariedade um dever social sem raízes, sem outra sanção além da boa vontade e do interesse pessoal do momento. É uma simples teoria, simples máxima filosófica, cuja prática nada que a impunha. Para o Espiritismo, a solidariedade é um fato que assenta numa lei universal da natureza, que liga todos os seres do passado, do presente e do futuro e a cujas consequências ninguém pode subtrair-se. Esta é uma coisa que todo homem pode compreender, por menos instruído que seja. Quando todos os homens compreenderem o Espiritismo, compreenderão também a verdadeira solidariedade e, conseguintemente, a verdadeira fraternidade. Uma e outra então deixarão de ser simples deveres circunstanciais, que cada um prega as mais das vezes no seu próprio interesse, e não no de outrem. O reinado da solidariedade e da fraternidade será forçosamente o da justiça para todos, e o da justiça será o da paz e da harmonia entre os indivíduos, as famílias, os povos e as raças. Virá esse reinado? Duvidar do seu advento seria negar o progresso. Se compararmos a sociedade atual, nas nações civilizadas,
com o que era na Idade Média, reconheceremos grande diferença. Ora, se os homens avançaram até aqui, por que haveriam de parar? Observando-se o percurso que eles han feito apenas de um século para cá, poder-se avaliar o que farão daqui a mais outro século. E tem razão. A nossa evolução, apesar de parecer lenta, né, para uma vida, digamos assim, ela está se dando. Em todos os sentidos, em todos os destinos, inclusive a nossa evolução moral tem acontecido a passos largos. Pra você ter uma ideia, olhe as leis de 10 anos atrás, né? Especialmente as de costumes, as leis morais, e olhe hoje, né? Acabou de ser sancionada uma lei, autorizado um decreto, não sei ao certo, mas assim, que equipara injúria racial ao racismo, ou seja, uma pena maior, e devagarinho, por meio de leis e não esperando o bom senso das pessoas, é que a sociedade vai evoluindo, já que as leis são decididas por um conjunto de pessoas, deputados, senadores, que são representantes do povo, né? Eleitos pelo povo. E estas leis vão nos formatando como pessoas melhores. Apesar de parecer que às vezes a gente está descendo a ladeira, né? Andando para trás para caramba, a história não é linear. Então nós não temos um crescimento assim, linear para cima, bonitinho. A gente cresce um pouquinho para cima, dá uma retornadinha. Aí dá um impulso e cresce bastantão. Aí volta um pouquinho mais e assim por diante. É assim a evolução da história, é assim a evolução pessoal, a evolução familiar dos nossos grupos, amigos, a evolução como cidade, estado, país, como mundo. E isso que é legal. Então a nossa progressão moral é fato. Olha lá para a Idade Média, por exemplo, né? Pior, olha aí 100 anos, 150 anos atrás, Kardec, num artigo, fez uma pergunta muito interessante, se a mulher tem alma. Porque assim, para a igreja, as mulheres não eram dotadas de alma num certo momento da história. Hoje a gente pergunta se os animais têm alma, entende? Então a gente vai evoluindo, vai crescendo, vai aprendendo, e que bom que a gente volta com todo mundo, a rapaziada toda, para a gente exercitar e pagar, né, os nossos erros, né? Então tudo que a gente faz tem retorno, tem responsabilidade, não é castigo, Deus não tem nada a ver com isso, Deus fez tudo certo, Deus não castiga ninguém, mas tem consequências, tudo que fazemos tem consequências, tanto ações, coisas boas, como coisas ruins. Vamos continuar aqui a nota do Kardec. As convulsões sociais são revoltas dos espíritos encarnados contra o mal que os acicata, índice de suas aspirações a esse reino de justiça pelo qual anseiam, sem, todavia, se aperceberem claramente do que querem e dos meios de consegui-lo. Por isso é que se movimentam, agitam, tudo subvertem a torto e a direito, criam sistemas, propõem remédios mais ou menos utópicos, cometem mesmo injustiça sem conta, por espírito, ao que dizem, de justiça, esperando que desse movimento saia, porventura, alguma coisa. Mais tarde, definirão melhor suas aspirações e o caminho se lhes aclarará. Quem quer que desça ao âmago dos princípios do espiritismo filosófico, que considere os horizontes que ele desvenda, as ideias a que dá origem e os sentimentos que desenvolve, não duvidará da parte preponderante que há de ter na regeneração. Pois que, precisamente pela força das coisas, ele conduz ao objetivo a que a humanidade aspira, ao reino da justiça, pela extinção dos abusos que lhe hão obstado, ao progresso e pela moralização das massas. Se os que sonham com a restauração do passado não entendessem assim, não se aferrariam tanto a esse sonho, deixá-lo-iam morrer tranquilamente, como há sucedido a muitas utopias. Isto, por si só, devera dar que pensar a certos zombadores, fazendo-os ponderar que talvez haja aí alguma coisa mais séria do que imaginam. Mas há pessoas que de tudo riem, que ririam mesmo de Deus, se o vissem na terra. Também há os que têm medo de que aos seus olhos se apresente a alma que se obstinam em negar, qualquer que seja a influência que um dia o espiritismo chega a exercer sobre as sociedades. Não se suponha que ele venha a substituir uma aristocracia por outra, nem a impor leis, primeiramente, porque, proclamando o direito absoluto à liberdade de consciência e do livre exame em matéria de fé, quer, como crença, ser livremente aceito, por convicção, e não por meio de constrangimento.
pela sua natureza, não pode, nem deve exercer nenhuma pressão, proscrevendo a fé cega, quer ser compreendido. Para ele, absolutamente não há mistérios, mas uma fé racional, que se baseia em fatos e que deseja a luz. Não repudia nenhuma descoberta da ciência, dado que a ciência é a coletânea das leis da natureza e que, sendo de Deus essas leis, repudiar a ciência fora repudiar a obra de Deus. E claro, o Espiritismo vem sempre nos ajudar a compreender, né, todas essas leis, os efeitos que são de uma causa que a gente cria, né? Mas continuando aqui. Em segundo lugar, estando a ação do Espiritismo no seu poder moralizador, não pode ele assumir nenhuma forma autocrática, porque então faria o que condena. Sua influência será preponderante, pelas modificações que trará às ideias, às opiniões, aos caracteres, aos costumes dos homens e às relações sociais. E maior será essa influência, pela circunstância de não ser imposta. Forte como filosofia, o Espiritismo só teria que perder, neste século de raciocínio, se transformasse em poder temporal. Não será ele, portanto, que fará as instituições do mundo regenerado, os homens é que as farão, sob o império das ideias de justiça, de caridade, de fraternidade e de solidariedade, mas bem compreendidas. Graças ao Espiritismo, essencialmente positivo em suas crenças, ele repele todo o misticismo, desde que não se estenda a esta denominação, como fazem os que em nada crerem, a crença em Deus, na alma e na vida futura. Induz, é certo, os homens a se ocuparem seriamente com a vida espiritual, mas porque essa é a vida normal, sendo nela que se tem de cumprir os nossos destinos, pois que a vida terrestre é transitória, passageira. Pelas provas que apresenta da realidade da vida espiritual, ensina aos homens a não atribuírem mais que relativa importância às coisas deste mundo, dando-lhes assim força e coragem para suportar com paciência as vicissitudes da vida terrena. Ensina-lhes que, morrendo, não deixam para sempre este mundo, que podem a ele voltar, a fim de aperfeiçoarem sua educação intelectual e moral, a menos que já estejam bastante adiantados para merecerem passar a um mundo melhor, que os trabalhos e progressos que realizem, ou para cuja realização contribuam, lhes aproveitarão, concorrendo para que melhorada se lhes torne a posição futura. Mostra-lhes dessa forma que é de todo o interesse deles não o desprezarem. Se lhes repugna voltar aqui, uma vez que possuem o livre-arbítrio, deles depende o fazerem o que é necessário a se tornarem habitantes de outros orbes, mas que não se iludam sobre as condições que devem preencher para merecerem uma mudança de residência. Não será por meio de algumas fórmulas, expressas em palavras ou atos, que o conseguirão, sim por efeito de uma reforma séria e radical de suas imperfeições, modificando-se, despojeando-se das paixões mas adquirindo dia a dia novas qualidades. Ensinando a todos, pelo exemplo, a linha de proceder que levará solidariamente todos os homens à ventura, pela fraternidade, pela tolerância, pelo amor. A humanidade se compõe de personalidades que constituem as existências individuais e das gerações que constituem as existências coletivas. Umas e outras avançam na senda do progresso por variadas fases de provações que, portanto, são individuais para as pessoas e coletivas para as gerações, do mesmo modo que para o encarnado, cada existência é um passo à frente, cada geração marca um grau de progresso para o conjunto. É irresistível esse progresso do conjunto e arrasta as massas, ao mesmo tempo que modifica e transforma em instrumento de regeneração os erros e prejuízos de um passado que tem que desaparecer. Ora, como as gerações compõem dos indivíduos que já viveram nas gerações precedentes, segue-se que o progresso delas é a resultante do progresso dos indivíduos, né? Não haveria progresso real se não fôssemos nós mesmos aprendendo e voltando e fazendo melhor, certo? E o Espiritismo, nesse texto da página anterior, eu acho que ainda ele vai cumprir este papel, ainda não cumpriu, porque atualmente ele é confundido com religião, ele é tomado como uma religião, ele é deturpado, distorcido, né, pelas pessoas, pelas casas espíritas, pelos dirigentes, pelas instituições espíritas, que querem enfiar a goela abaixo as pessoas que o Espiritismo é uma religião, quando não é, nem nunca foi. Então ainda o Espiritismo vai ter todo esse papel, né, que foi narrado anteriormente, e não está trazendo como, olha, o Espiritismo é que vai salvar o planeta. Não. As pessoas vão evoluindo, a inteligência vai evoluindo em cada um, a ciência vai trazendo a evolução, tudo vai se encaminhando. O Espiritismo traz uma luz de como as coisas são,
Só isso. E o objetivo principal, né, é o auto-melhoramento e para que a gente possa nos tornar pessoas melhores. Não é para converter ninguém, não é para virar uma coisa religiosa, de rituais, de olha, tem que ir uma vez por semana no centro, tomar passe, beber água fluidificada. Não é nada disso. O Espiritismo não é isso, né, que a gente entenda. É algo para a gente estudar e evoluir moralmente e intelectualmente, né, guiados na luz da razão. Nós vamos continuar aqui. Mas quem demonstrará, poderão dizer, a existência de solidariedade entre a geração atual e as que a precederam, ou entre ela e as que lhe sucederam? Como se poderia provar que eu já vivi na Idade Média, por exemplo, e que voltarei a tomar parte nos acontecimentos que se produzirão na sucessão dos tempos? Nas obras fundamentais da doutrina e na revista, o princípio da pluralidade das existências já foi exaustivamente demonstrado, para que ainda nos detivéssemos aqui a demonstrá-lo. Nos fatos da vida cotidiana fervilham provas e uma demonstração quase matemática. Limitamo-nos, pois, a concitar os pensadores a que atentem nas provas morais que decorrem do raciocínio e da indução. Será, porventura, necessário vejamos uma coisa, para que nela acreditemos. Observando efeitos, não se pode adquirir a certeza material da causa, afora da experiência, a única senda legítima que se abre para essa investigação cedilha maiúsculo O consiste em remontar do efeito à causa. A justiça nos oferece notabilíssimo exemplo desse princípio, quando empreende descobrir os indícios dos meios que serviram à perpetração de um crime, as intenções que se agregam à culpabilidade do malfeitor. Este não foi apanhado em flagrante e, contudo, é condenado por esses indícios. A ciência, que pretende caminhar tão só pela via da experiência, afirma todos os dias princípios que mais não são do que induções das causas por meio unicamente da observação dos efeitos. Em geologia, determina-se a idade das montanhas. Porventura assistiram os geólogos ao surto delas. Viram formar-se as camadas de sedimento que lhes determinam a idade. Então está falando sobre a questão das reencarnações e para estudar as obras fundamentais, não básicas, fundamentais da nosso querido Kardec. O Kardecinho voltou aqui para a nossa tá mais perto de eu pegar, né? As obras fundamentais já falam isso, que se baseiam em experiências, em evidências. Aí ele está falando sobre a ciência que se baseia em evidências, geologia, vai falar agora dos conhecimentos astronômicos, físicos e químicos. Permitem-se avaliar o peso dos planetas, suas densidades, seus volumes, a velocidade que os anima, a natureza dos elementos que os compõem. Entretanto, os sábios não fizeram experiências diretas, e é a analogia e a indução que devemos tão belas e preciosas descobertas, que não sejamos São Tomé, que a gente use o raciocínio, porque tem gente que nem vendo acredita, entendeu? Então, ver não adianta muito, né? A gente precisa nos convencer pela lógica, pelo raciocínio. Não acreditar em qualquer coisa também que qualquer um fala, mas sim pela lógica. E para terminar o nosso texto de hoje. Os homens de antanho, baseados nos testemunhos de seus sentidos, afirmavam ser o Sol que gira em torno da Terra. No entanto, esse testemunho os enganava e prevaleceu o raciocínio. O mesmo se dará com os princípios que o Espiritismo sustenta, desde que se disponham a estudá-los, sem prevenções, e, então, a humanidade entrará, real e rapidamente, numa era de progresso e de regeneração. Por quê? Já não se sentindo isolados entre dois abismos, o desconhecido do passado e a incerteza do porvir, os indivíduos trabalharam com energia por aperfeiçoar e multiplicar os elementos da felicidade que tem de ser obra deles, porque reconhecerão que não é devida ao acaso a posição que ocupam no mundo e que eles próprios gozarão, no futuro e em melhores condições, do fruto de seus labores e de suas vigílias. É que o Espiritismo lhes ensinará aqui, se as faltas coletivamente cometidas são expiadas solidariamente, os progressos realizados em comum são igualmente solidários, princípio em virtude do qual desaparecerão as dissensões de raças, de famílias e de indivíduos, e a humanidade, livre das faixas da infância, avançará célere e virilmente, para a conquista de seus verdadeiros destinos. Por isso que eu falo que isso ainda vai acontecer, né? O Espiritismo vai ter ainda esse papel. Ainda não tem, infelizmente, porque ele é encarado como religião. Eu acredito que passaremos esta fase, né, infantil do movimento espírita para começarmos a estudar de fato o Espiritismo e não romances espíritas, né?
e pararmos com rituais e darmos mais importância para o aprendizado, né? Um aprendizado coletivo, e isso vai nos trazer grande avanço, né? Isso vai acontecer, porque é o nosso caminho, não tem jeito de andar para trás. E se as faltas coletivas são expiadas, são pagas coletivamente, os avanços coletivos também se dão com todo mundo. E que o futuro, olha só, né, tá aqui nessa obra, é a diversidade. Diversidade, uma palavra que a gente ouve muito, coisa contrária que a gente tem visto, especialmente no Brasil, mas no mundo, de conservadores que querem apenas um padrãozinho hétero, branco, normativo, né? E que a família é aquela, o jeito de fazer as coisas é aquela e não aceita o diferente, o outro. O próprio Kardec diz que o Espiritismo ensinará, né? E que desaparecerão as dissensões de raças, de famílias e de indivíduos, e a humanidade avançará livre das faixas de infância, né? Porque o caminho num futuro, talvez não muito distante, não existir mais bairro, cidade, família do jeito que a gente entende, de um pequeno grupo egoísta em detrimento dos outros, e sim haverá uma grande comunidade. Não vai ter mais nem país, nem fronteira, né? John Lennon já falava isso na música Imagine, né? Imagine aí não existirem países, existir uma única humanidade. E daqui a pouquinho, com os nossos irmãos siderais, não vai ser uma humanidade só da Terra, mas do universo inteiro, né? Onde você acha que o mundo feliz vai chegar? Você acha que num mundo feliz, num mundo melhor que o nosso, há propriedade privada, há egoísmo, olha, esta pessoa é meu marido, minha esposa, este é o meu bairro, a minha casa, o meu carro? Não, né, gente? Em mundos mais evoluídos, aqueles que Jesus falava, né? Todos são iguais, todos são felizes, porque todos são irmãos, todos comungam da mesma aventura de viver. Eu espero que isso seja rápido para todos nós, mas depende de nós mesmos, não tem nenhuma mágica, a gente não vai ser levado ou conduzido para outro planeta de maneira mágica, de maneira que a gente não vá merecer, por exemplo. Então, se a gente quiser merecer, esse mundo está muito difícil, está muito violento, está muito isso, muito aquilo, então, faça por merecer, faça as coisas certas, que se você merecer, você vai ser retirado desse planeta por afinidade, vai parar num planeta melhor, num mundo melhor. Legal, né? No próximo episódio nós vamos discorrer sobre o orgulho e o egoísmo, suas causas, seus efeitos e os meios de destruí-los. Obrigado por seguir até aqui. Eu te espero no próximo programa. Até mais. Tchau.